Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal com mais um dia de paz, uma palavra para poder abençoar o seu dia, sua vida, uma palavra que vem de Deus ao seu coração. Toda palavra que vem de Deus, ela nos traz paz. E o texto bíblico a qual Deus colocou em meu coração se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem dela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, fique comigo até o final desse vídeo, porque tem uma palavra que Deus ardeu do meu coração fortemente, e uma palavra que vem do céu para a sua vida. Meus amados irmãos, Adão e Eva estavam no jardim, no centro da vontade de Deus, ouvia a voz de Deus todas as tardes, pode-se dizer que tinha um culto onde Deus se manifestava e falava com eles. E vivia em paz, em harmonia, em tranquilidade. E o Senhor falou com eles, pode comer todos os frutos de todas as árvores, menos dessa aqui. Porque o dia que comer desse fruto, morrereis. Veja bem que a palavra de Deus, a ordenança de Deus é que não tocasse. A ordenança de Deus é que não comesse, senão ia morrer. Nós pregamos a palavra de Deus, quem toca no pecado, quem se alimenta do pecado, certamente a primeira morte espiritual, segunda morte física, porque o salário do pecado é a morte. Tem muita gente que está vendo um evangelho hoje da impergraça, um evangelho que tudo pode, ao olhar, ao parecer de muitos, e não tem mais esses princípios. Não toca, não pode, é errado, vai te afastar de Deus, vai te levar ao declínio espiritual. Então a ordenança de Deus é não toca e não come. Tem muita gente tocando naquilo que não é para poder tocar, fora dos princípios bíblicos. Tem muita gente se alimentando ou comendo daquilo que não é para poder comer, concernente ao pecado. E muitos estão indo, primeiro, à morte espiritual, que leva a pessoa, e segundo, a morte física. E outra coisa, Deus disse que não podia. Deus falou que se tocasse, para não tocar e não comer, porque certamente ia morrer. E o que foi que a serpente falou? Certamente, se você comer, você não vai morrer. O negócio que Eva achou a voz mais confiável da serpente do que a de Deus. Porque a palavra da serpente é aquela assim, pode, não vai morrer, para de besteira, para de ser crente careta, para de ser cristão quadrado, para de ser religioso. Porque hoje, querer viver diferenciado da sociedade, um padrão cristão, é careta. Hoje, viver aos princípios bíblicos e não andar na onda da maré que está todo mundo andando, você não está atualizado. Então veja bem que a ordenança de Deus é uma, se comer morre, não toca. E a ordenança da serpente, pode comer, você não vai morrer. Então veja bem que um evangelho que estão pregando pode fazer, pode viver, Deus só quer o coração, pode viver do jeito que você quiser, pode tomar cerveja sem álcool, pode ir para baile funk gospel, pode ir para vigília gospel, funk, rap, gospel, etc. E tudo isso que não tem nada a ver, nada a ver. Pode estar dançando
break, pode estar dançando forró, está só se divertindo, não vai acontecer nada. O diabo, ele dá uma sensação de segurança para a pessoa. Eva, pode comer, você não vai morrer. Eva achou a palavra da serpente mais confiável do que a de Deus. Porque a de Deus foi: não pode, não toca. Quando a gente prega uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança de vida, de caráter, de transformação, uma palavra que não pode se prostituir, não pode fumar, não pode usar droga, não pode usar roupa curta, está sensualizando o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, não pode se pintar todinho, se borrando, maquiagem forte, brincos escandalosos, pince, conforme está escrito no livro de Isaías 3, 15 por diante, que ele repreende ali as filhas de Sião com pince no nariz, o uso abusivo de roupas luxuosas. Veja bem, irmãos, veja bem. Então, por um lado, muitos estão ouvindo: pode comer, pode desfrutar de tudo isso, não vai morrer não. A serpente enganando. Pelo outro lado, Deus está dizendo: não toca, não come, que senão vai morrer. Quantas pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque liderança cega vai guiar um povo cego. E hoje nós estamos olhando para o mundo, e às vezes eu me encontro em oração e eu paro no meio da oração e eu pergunto comigo mesmo: Deus, aonde vai parar o mundo? Porque aqueles que é por estar fazendo a diferença está profanando o templo do Senhor. A palavra do Senhor está sendo adulterada. Hoje não pode mais pregar contra o pecado, contra a luxúria, contra tudo aquilo que tem afastado o povo de Deus. Hoje não pode dizer não para as pessoas. Não pode dizer: não toca na mulher do próximo, não cobiça a mulher do próximo, não deseje, não cobice o que não é seu, porque não pode. Aí vem os reformados com o evangelho da impegraça, dizendo: não tem nada a ver, Deus só quer o coração, Deus sabe que nós somos ser humano, e Deus sabe que nós somos pecaminosos, e Deus sabe que a nossa natureza ela é caída. Nossa natureza é caída, sim, pecaminosa, mas nós temos a palavra que nos levanta e nos ensina a viver um evangelho genuíno. Nós temos uma escolha em fazer o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que Jó, homem íntegro, fiel, temente, que desviava-se do mal, homem íntegro a Deus, fiel, temente, desviava-se do mal. Não é a Deus que pegava Jó no colo e desviava ele do mal. Era o caráter dele, o temor que ele tinha por Deus, o conhecimento que ele tinha concernente, o que ele tinha ouvido acerca de Deus, que fazia ele temer e desviar-se do mal. É ele, é nós que temos que desviar-se do mal. Entendeu, irmãos? Nós temos a palavra. Jó, depois que ele passou por todo aquele processamento que todos conhecem, de perdas, de lutas, enfermidades, de família, ele teve um encontro com o Senhor e falou assim: antes eu te conhecia só de ouvir, hoje eu te conheço de andar, de conviver. Tem muita gente que só conhece Deus de ouvir, mas não de ter intimidade com Deus, com Jesus, irmãos. Então veja bem, à luz desse texto, como que Deus fala em 2 versículos tão forte, irmãos. Eu vou martirizar nisso aqui e vou trazer outro vídeo concernente a isso, irmão. Quer ter paz? Ouve a voz de Deus. A voz da serpente é a te dar sensação de paz por alguns minutos e te dar sensação de prazer por alguns minutos, mas depois ela vem e rouba a tua paz e traz perturbação e tribulação para a tua vida.
e a voz de Deus não toca, não pode, te dá uma sensação que você não pode fazer nada, uma sensação que se você não fizer, não tocar, você não vai ser feliz, não vai ter paz, e acaba que no fim de tudo você vai ter a paz que você obedeceu ao Senhor. Então cuidado, a qual tipo de voz você está ouvindo, aquela que amassageia o seu ego ou aquela que às vezes te confronta, mas é a de Deus. Porque a voz de Deus é a nos confronta, a nos afastar do pecado. E a voz do diabo massageia o nosso ego para poder nos fazer permanecer no pecado como se nada tivesse acontecendo. Então que possamos refletir nesta palavra, irmãos. Que possamos guardar ela. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue aos corações e aos ouvidos de outras pessoas que talvez está sendo guiado pela voz da serpente e não pela voz de Deus. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.